esta apresentação tem este título, Agrometabolismo Urbano e Cidade do Futuro, e basicamente, enfim, eu vou falar um enquadramento geral, desenvolvimento sustentável, tendências marcantes de evolução, metabolismo urbano, desafios e oportunidades de soluções, ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que marcam-nos um bocadinho, que Portugal tem que sair desta retângulo, está a sair desta retângulo, quem sobrevive tem que ir para fora. Não é? Aqui nas nossas atuações, mesmo as pessoas que têm exclusividade, sabem que têm que publicar em revistas internacionais, sabem que têm que ter uma projeção exterior. Só neste retângulo é muito pouco. Não é? Portugal foi sempre assim, então agora é muito, muito importante. E as empresas de engenharia ou destas áreas que estão a ter conclusões são aquelas que lançaram pontos no passado e que agora, enfim, está muito parado aqui do ponto de vista de intervenção, mas têm, ou em África, ou na Ásia, ou no Brasil, e têm, enfim, continuam a trabalhar e até a aumentar, para alguns até foi, toda esta crise foi uma oportunidade que não teriam se não fossem obrigados a isso. Por isso foi uma pressão que levou a isso. Desafio das verdades e soluções, ODMs, e depois responsabilidades e notas finais. Isto aqui é só um desenho do ciclo urbano da água, quer dizer, temos um rio, captamos a água, isto está muito pequenino, mas depois tem o ETA, que é uma estação de tratamento de água, depois vai para um reservatório, uma rede de distribuição, depois temos a cidade, produzem-se os esgotos, mas depois aquilo tem que ser tratado para ser descarregado no rio, porque a seguir alguém vai captar aquela água também. Por isso é preciso ter cuidado de não estragarmos tudo para a frente, não é? Aqui, o desenvolvimento sustentado tem um caráter aqui de horas. Normalmente nós associamos a desenvolvimento sustentado com gerações. Nós não vamos prejudicar as gerações futuras. Vamos gastar os recursos todos hoje, não é? Não é só o recurso o petróleo, há muitas outras, todos os recursos energéticos, o fósforo, que é muito importante para fertilizante. Quer dizer, nós não podemos gastar tudo, depois os outros a seguir. Aqui é horas, quer dizer, sem que se não nos preocuparmos, passado umas horas, a outra pessoa que está a captar água à frente, para a irrigação ou para consumo, já leva com os poluentes todos. Por isso há que ter esse cuidado, porque senão prejudicamos a nós próprios. Isto é um ciclo muito, enfim, muito simples, mas eu diria que neste âmbito das tendências marcantes de evolução, e tem a ver com muita cidade, estão a acontecer várias coisas ao mesmo tempo. Um é o aumento da população, que é exponencial. Nós vemos aquele patamar, quase não evolui, e depois ali a partir do ano, do ano 1900, é claro, quando eu nasci, ainda não havia 3 milhões de habitantes no planeta, né? E depois rapidamente em 2006, 7, 8, isto está num crescimento exponencial. E por isso é preciso recursos para essas pessoas, não é? É preciso recursos. Por isso isto está a acontecer e que afeta a vida na cidade. Há um segundo aspecto que está a acontecer e que afeta bastante, que é a migração do meio rural para o meio urbano. No ano 2008, pela primeira vez, as pessoas que vivem em cidades o número de pessoas que vivem em cidades igualou o número de pessoas que vivem no campo. Porque antigamente eram 70%, 80%. Quer dizer, no início, nos anos 1900, se calhar era 80% rural e 20%. E agora está a acontecer isso também. Além de aumentar a população, está a ir para as cidades. Por isso as cidades são polos de problemas, não é? Porque o que se passa é que nessas cidades, quer dizer, nós não sentimos isso, mas quem vá a qualquer grande cidade, São Paulo, ou mesmo cidades africanas, 3, 4, Nairobi, aquilo é uma confusão do Arco da Velha. Quer dizer, o acesso ao sítio onde a pessoa trabalha, a saída do sítio onde se trabalha, não é? E Bombaíns e Nova Delhi já é a mesma coisa. Por isso temos aqui desafios muito grandes. Consumo de recursos, acesso aos bens e contaminação, esse é outro dos problemas. A exaustão de recursos. Há muita gente a consumir e com exigências de consumo que antigamente não existiam, as exigências de consumo por pessoa, a água que cada pessoa gasta, a energia que cada pessoa gasta, não tem nada a ver com o passado. E alterações na ocupação do território, alterações climáticas, há um conjunto de coisas que estão a acontecer rapidamente e a cidade, o sítio onde temos que nos adaptar a isso. Isto é uma ideia um bocadinho do que acontece só do ponto de vista da migração. Estão a ver, em 1950, aliás, eu disse que era no início, não, mas em 1950, menos de 20% da população vivia em meio urbano. Em 1950 era 40%. Em 2030 acha-se que mais de 60% das pessoas já vivem em meio urbano, já não vivem em espaço rural. Isso vê-se muito em países da África. Eu tenho trabalhado bastante em alguns países africanos e é impressionante a forma como as cidades estão a crescer. Mas, tipo, em 20 anos podem multiplicar por 5. Uma cidade de 100 mil pode ficar com 500 mil. Porque as pessoas não têm recursos no campo, não é? Nas seca, muito poucos recursos, e vão à procura de recursos para a cidade. Quer dizer, fogem para a cidade e constituem aqueles vidão-de-vias, os periurbanos, que estão num crescimento maluco. Os periurbanos em muitas cidades, tipo Luanda, Benguela, Maputo, Lixinga, muitas cidades que crescem uma loucura, estão a crescer tipo 4, 5% no periurbano, né? E a cidade de cimento não cresce muito porque é a cidade rica, não é? É preciso prédios e tal, essa não cresce, quase não cresce. Mas vai crescendo, mas pouco. Cresce, por exemplo, 1% ao ano.
Também cresce, 1%, mas a outra cresce 5%. Por isso a quantidade de pessoas já volta, mas precisa de comer, precisa de abastecer-se, precisa de... Quer dizer, tudo a parte de higiene precisa, não é? É condições ultra infra-humanas, a gente nem percebe isso, mas isso é um desafio, isso faz parte da cidade, o urbano e o peri-urbano. Isto também, em 1950 havia 8 cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Em 2015, 45. E está aqui em África e Ásia e cidades a crescer em 5 vezes até 2025. Eu fiz um estudo. Eu tenho tido a oportunidade, como disse, nos últimos... Enfim, eu trabalhei sempre, como falei no início, enfim, tenho uma pequena empresa que ainda bem que deixei sempre pequena. Quer dizer, a minha empresa é limitada pelo espaço que tem. E eu resisti sempre a aumentar. Não, e ainda bem que fiz assim. Eu tinha alguma experiência porque já tinha visto outras empresas crescerem e morrerem. Quando se cresce muito a seguir, a probabilidade de morrer é muito grande. Porque depois fica-se com muitos encargos, é assim nas nossas vidas, a gente tem que carrega-se, comprar carro, e as empresas é igual. Há muito trabalho, vai crescendo, 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 e depois há a redução de trabalho, e depois cai tudo. Pronto, e por isso eu sempre resisti, a empresa ficou sempre com aquelas 7, 8 pessoas, mas mesmo assim, ultimamente, eu virei para o estrangeiro e fiz muitos estudos, os estudos da Cazaquistão, Bezaquistão, que foi uma coisa do Banco Asiático de Desenvolvimento, que é a evolução das cidades nesses países. Não é? São estudos ao nível nacional, ao nível do país. E agora estou a fazer para Moçambique, que é interessante, que é uma espécie de plano estratégico de evolução do abastecimento de água e saneamento nas cidades, todas. São 130 cidades de Moçambique. E isso obrigou-me a ir lá a ver, e é interessante perceber isso. Eu estava a dizer Nacala foi um dos tais que eu olhei para o aumento da população de e disse, isto é impossível. Nacala é a zona onde estão a descobrir, é uma zona de Porto, onde descobriram os gás natural e tal, por isso está uma migração. E aquilo era uma coisa tipo, agora tem 100 mil e daqui a 20 anos tinha 1 milhão. Eu disse, pode ser. Eu vou, ia fazer uma apresentação, cortei, disse, vocês têm que andar com certeza, cortei esse valor, e quando fiz a apresentação lá na AES, que é a Administração de Infraestruturas para Água e Saneamento, lá de Nampula, e também no MCA, que são os americanos financiadores, eu até fiz o erro de dizer que não acreditava naquele valor, retirar, e era mesmo aquele valor. Pois pronto, então, mas esse valor. Mas são crescimentos altíssimos nesses sítios, e colocam grandes problemas. A água tem aqui um papel central, não é? A água, por isso, há uma grande competição. A água é um recurso absolutamente fundamental porque serve para a nossa, em primeiro lugar, serve para a nossa saúde, para nós sobrevivemos. As pessoas têm que ter água todos os dias, não é? Podem só ter 4 ou 5 litros de água por dia, que é o que têm aquelas pessoas nos peri-urbanos, de sobrevivência. Ou podemos gastar, nós aqui em Lisboa, a água que entra em Lisboa todos os dias, se nós dividimos pelas pessoas que têm em Lisboa, dá 300 litros por pessoa por dia. A gente pode pensar, mas gastamos como? É a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, é a limpeza de ruas, tudo. Nós temos um pinhão de 300 litros. Também, é óbvio que é uma captação, nós chamamos isso de captação aparente, porque também há pessoas que vêm da linha de cima e que vêm aqui gastar a água e depois voltam. Mas mesmo a real, menos 200 não é. Nós, nos nossos bancos, podemos pensar que estamos a ser poupados, estamos a gastar 200. Pronto, isso é... Claro que pode-se gastar 100, pode-se gastar 80, né? Se começar a reutilizar, a gente começa a gastar menos, mas é muito difícil gastarmos menos. Mas nesses sítios gasta-se 5, porque não tem água. Tem que ir ao fontanário buscar a coisa, e por isso gastam muito menos. Antigamente era assim, isso está ao poço, tirava-se a água do poço. Mas essa água para a saúde é muito importante, mas também para o alimento é muito importante. A irrigar, para a irrigação, para o alimento, se queremos produtividade, é importante. E também é importante para a energia, para a produção hidroelétrica, não é? Para o aproveitamento. E também é importante para a biodiversidade, para manter... Os rios têm que ter algo, é o que os chamados caudais ecológicos nos aproveitamentos. Nós não podemos parar tudo, até porque nós também realizamos se o ambiente em que estamos for um ambiente salubre, simpático. Não é? E isto quer dizer que por isso há uma grande competição e escassez por recursos água, sobretudo em determinados sítios. Mesmo em Portugal, há casos, 2005 no Algarve foi um grande problema, ou no Alentejo, houve problemas de racionamento, quer dizer, mesmo em países como... Mas se formos a determinadas zonas da África ou da Ásia, aquilo é mesmo um problema grande. E por isso colocam-se grandes problemas por causa disto. A água já deu guerras. A guerra do Sinai foi por causa da água. Não é? Em 66 foi por começaram a desviar a água da Palestina. A água era uma coisa absolutamente fundamental que vinha dos Montes Golã. Foi logo guerra. Não é? Por isso são situações... Alterações climáticas. Isto é só para... É o produto, eu gosto de falar desta coisa, de produto de sucesso, porque quando nós projetamos o nosso futuro, fazemos um forecasting, porque nós, quando fazemos as coisas, temos que pensar no futuro, não só no passado. O que é que a gente vê? Aquela imagem de baixo é a Funchal em 2000, quando foi no Funchal, as ribeiras vieram, mas a outra é Lisboa, aquilo é a zona baixa de Alcântara, que ficou em 2010. Ficou, o que vale é que foi de noite.
As pessoas, quando acordaram, aquilo já tinha esvaziado porque tinha havido baixa mar, mas isto ficou um metro de água ali. Os carros foram encontrar os carros noutros sítios. As pessoas tinham deixado os carros, foram, onde é que está o carro? Estava no sítio, tinha sido levado pela corrente. No outro dia aquilo era o granel completo. As pessoas, quando às 7 da manhã, 8 começaram a acordar, já tinha subido e já tinha descido e as pessoas ficaram completamente, o que é que se passou aqui? Houve aqui alguma... E depois isto já é África, isto é Maputo e aqui. Mas o que é interessante nisto é que nas alterações climáticas é que reduz a precipitação média anual, reduz. Há menos água. Anual há menos água. Mas quando ocorre, ocorre com mais intensidade e mais bruscamente, que é uma espécie de um paradoxo. Então há menos água e quando ocorre mais. Mas é a nível global? A nível de Portugal. Há zonas onde a precipitação aumenta, a norte da Europa aumenta, mas há muitas zonas, normalmente as zonas que já têm pouca água ainda ficam piores. Alentejo, isto vai ser o Saara. Uma Saara autêntica, a não ser que se faça qualquer coisa, transvases, coisas assim desse género. Por isso, isto do ponto de vista... Por isso, quando se projeta ao futuro... Não é? Mas podemos fazer as coisas para mudar as coisas. Não é? Engenharia é isso. A gente mudar, não deixar-se levar pelo que a natureza é fazer qualquer coisa. Mas temos que conhecer. Por isso o papel de conhecimento aí é muito importante. E isso é cá mais em baixo. Isso são fotografias de Moçambique. Isto... alterações na temperatura média. Quer dizer, quanto mais escuro e mais vermelho, maior a variação de temperatura. E nós temos a ver ali Espanha e coitado de Espanha e Portugal. Quer dizer, temperatura. O verão vai aquecer muito, muito e o inverno tornar mais frio. Mas o verão vai ser uma coisa. A gente já teve um bocadinho mais essa experiência, não é? Vamos tendo assim uns lives dessa experiência, estes 40 graus e 41 e 38, etc, etc. Qualquer que seja a intervenção, isto é uma coisa que já, eu falava há pouco, o engenheiro tem que ser um bocadinho de outras coisas. Qualquer que seja a intervenção que se faça a um nível de relevo, tem que ter em conta estas dimensões. Eu falo muito no E ao cubo. Para ter impacto, o E da economia, a gente tem que ter sempre em conta a sustentabilidade económica das coisas. A ética ou social, né? As pessoas têm que aceitar aquilo, porque se não aceitarem, mais tarde ou mais cedo, aquilo flui. Né? Se não aceitarem que se faça uma estação de tratamento próximo da casa, vão lá e fazem uma meia estação, 2, 3, 4, até aquilo sair de lá. Tem acontecido muito isto. E a parte do ambiental, a ecologia. Por isso esses três, a pessoa, qualquer intervenção tem que ter em conta isso. Participação pública, os impactos ambientais, a parte económica também tem que se fazer, aquilo tem que ser sustentável. E também eu gosto de meter este R ao cubo, que foi uma coisa que eu comecei a falar muito neste R ao cubo, que este R ao cubo é muito, também qualquer intervenção destas, nestes domínios, tem como nós não conhecemos o futuro, tem que se fazer cenários. E aquilo que nós fizermos tem que dar para os cenários que vierem. Não podemos dizer, olha, enganei-me, afinal deita tudo fora, volta a fazer tudo novo, que isso é muito caro, não há dinheiro para isso. Não é? A gente não podemos falhar. Quer dizer, pode-se comprar 2 autoestradas, 3 autoestradas, 4 autoestradas, mas depois os cenários são diferentes. A gente vê isso, discute, e afinal passam menos carros, agora quem é que paga? Por isso, as soluções que tiverem têm que ser suficientemente flexíveis para acomodarem o futuro. Não é? E isso quer dizer um pouco isto, quer dizer, robustez de uma solução é isso. Quer dizer, qualquer que seja o cenário, ela aguenta. Ou a resiliência está muito associada ao tempo. Quer dizer, há um fenómeno esquisito. Há um fenómeno, seja um tremor de terra e tal, qualquer coisa assim. A resiliência quer dizer que há alterações, né? Há alterações, podem cair umas casas, mas rapidamente se mantém a situação anterior. É uma inundação, se demorar 1 hora é uma coisa, se demorar 4 dias é outra. Né? A resiliência de um sistema, e nós podemos trabalhar na resiliência de um sistema. Né? E do ponto de vista da ocupação e do ponto de vista de sensibilização das pessoas, mais em áreas ligadas à comunicação, tudo isso é muito importante. Isso aumenta a resiliência do sistema. Se as pessoas estiverem à espera de qualquer coisa, é completamente diferente de não estarem à espera. E por isso a resiliência do sistema não é só do sistema físico, não é mais qualquer coisa, é da comunidade. Não é? As comunidades funcionam muito em conjunto, se ajudarem mais, por isso há aqui um efeito muito importante do conjunto da sociedade para resistir a isto. E também a redução do risco, o conceito de risco. Pode acontecer, mas com um risco pequeno. Todas as coisas têm um risco. Não é? Todas as coisas têm um risco. Eu, por exemplo, eu tenho falado muito relativamente à EPAL, quer dizer, por exemplo, Lisboa, nós aqui, a água que sai da nossa cisternas é a água de Castelo de Bode. Em grande parte, 70% é Castelo de Bode e 30% é de outras origens. Mas Castelo de Bode está aqui a 120 km. Aconteça qualquer coisa naquela doutora, e já nem estou a falar de um terrorista, estou a falar de uma coisa, um colapso, e nós ficamos sem água. Porque Lisboa já as fontes são todas poluídas, já ninguém vai buscar água ao aqueduto de águas livres. Quer dizer, como é possível pensar? É possível multiplicar as proveniências. Exatamente, que Lisboa pode ficar sem água. Os hospitais, as escolas, têm que, é o que está a dizer, dar resiliência ao sistema, dar robustez ao sistema é ter mais comodismo. Nem que façam uma desalinisadora ali
e como em Barcelona, né? Que atravessou uma crise muito grande e andavam barcos que vinham de Marselha para dar água às pessoas. Porquê? Porque as pessoas projetam as suas situações para o cenário normal. E hoje em dia as alterações, por isso tem que se pensar fora da caixa, não é? Um bocado. E por isso tem que se ver várias origens, mesmo que sejam pequenas, mas são de recurso. Dão uma semana, dão um mês, dão 2 meses. Não é? E este tipo de solução tem que se pensar nesses termos. Isto aqui é engraçado ver como a história se repete, quer dizer, depois a história volta atrás. Aqui, no século XIX, há mais de 100 anos, houve dois sanitaristas, John Phillips e Ellen Shen, que eram do Reino Unido, que diziam que, nessa altura, enfim, estava a começar o saneamento internado de coletores, porque o saneamento era água vai era água vai, ficava abaixo e o próximo avisava-se, tinha que se avisar, havia umas posturas régias que diziam não pode ser entre aquela hora, mas era água vai. E as pessoas, quer dizer, há 100 e tal anos, abastecimento de água a Lisboa eram os galegos que faziam, eram os galegos com umas barricas às costas que vendiam água às barricas. Vendiam água às barricas de casa das pessoas. Compravam água né? E como hoje compram outras coisas. E eles é que vendiam e iam para Lisboa a vender essas coisas. Mas esses Jones diziam que a cidade era como uma pessoa. A pessoa tem, tal como uma pessoa tem as suas artérias, não é? E tem um sistema e depois tem as suas veias, não é? E precisa de ser alimentada, a cidade era igual. A cidade tinha que ter circuitos de alimentação de alimento, comida, mas de água, por isso as redes distribuidoras eram as nossas artérias de água, e depois tinha que ter um rio de esgotos para sair, tal como as veias, não é? Teria que ser a mesma coisa, era a analogia com o corpo humano. Esta ideia foi pegada recentemente, quer dizer, quando se fala em metabolismo urbano é isto, basicamente é isto. É que há uma zona central, nós temos a entrar na cidade todos os dias, temos muitos materiais, muita energia, temos que gastar muita energia, muita água. Repara, 200 litros, vezes o número de pessoas que Lisboa tem, é milhões de metros cúbicos, não é? E depois sai resíduos sólidos, resíduos líquidos, resíduos gasosos, muitos, para poluir os meios ambientes, e dá-se processos artificiais de transformação, não é? Nós usamos aquilo e tal, sujamos e depois agarramos na nossa poluição e metemos dentro da água, não é? E tudo para fora. Por isso é um sistema linear insustentável, porque nós não há recursos para isto. A gente não pode usar deita fora, porque poluímos o meio setor, estamos a desperdiçar muitos recursos. E isso é insustentável. Quando temos uma estação de tratamento ali, o que é que nós queremos é separar aquilo que juntamos. Juntamos poluição com água, a água é um veículo de transporte, e depois o que é que nós queremos? O nosso objetivo é separar aquilo que é um bocado... Então, juntamos, durante o processo aquilo fica mais imbrincado, a solubilização, é? E depois nós queremos separar, e separamos mal, aquilo que juntamos à custa de gastar dinheiro, gastar recursos, gastar energia, para depois ainda poluirmos o meio setor. Isto não faz lógica nenhuma. Isto não faz lógica. Quer dizer, a gente entra isto tudo, transformamos, juntamos água aos poluentes, não é? E depois, e aquilo que nós chamamos, juntamos água aos poluentes, a matéria orgânica tem grandes valores do ponto de vista de nutrientes. Matéria orgânica. Agora, misturados com água já não tem, porque solubilizam, complica, aquilo que fica muito complicado. Pronto, mas isso é a solução da cidade. Nós fizemos cidades assim. Nós, quando bebemos a água o mais rápido possível, descarregamos no coletor e vai para o meio setor o mais rápido possível. E isso foi uma solução muito importante para evitar os problemas que havia das pestes, epidemias, etc., muitos surtos, que houve até praticamente ao século XX. E até no século XX. Mas por isso a cidade futura tem que ter uma lógica, muda-se o paradigma, de certa forma. É uma lógica, entra os materiais, entra a energia, entra a água, entra tudo, mas já não sai. Fica lá. Ou através de reutilização, ou através de produção de energia, o próprio sistema com biogás, há produtos que os próprios matéria orgânica e que os nossos antepassados utilizavam muito bem, a gente não utilizava, mas eles sabiam utilizar muito bem, não é? Porque as vacas e tal, tudo se aproveitava, no passado tudo se aproveitava. A reciclagem de materiais, por isso processos naturais, e por isso os resíduos que saem são resíduos mínimos, ou nulos, o ideal é que seja nulo, porque não polui e aproveita-se tudo o que tem. Mas o problema é a constituição de muitos produtos que têm muito plástico. Tem que se evitar. Exatamente. Introduziu o plástico, mas o valor. Plástico biodegradável. Não, mas isso há quem esteja a trabalhar nesse tipo de solução. É de biodegradável. Mas além da biodegradável, é o aproveitamento de produtos. Por exemplo, a urina está cheia de fósforo. Falta fósforo no mundo. Daqui a 80 anos acabam os reservas.
basta. E por isso eu vou-vos mostrar a latrina ecológica em África, em Lixinga, em muitos sítios da África, faz uma latrina ecológica, que é uma sanita especial, que é a sanita sueca, em que a urina vai para um lado, excreta para o outro, as fezes para o outro. E a urina fica 3 meses, não é? Em hidrólise, exato, é uma espécie, e depois é usada como um fertilizante imenso na agricultura daquela gente. E as fezes é compostagem, não é? Como se fossem os animais do estrume. Por isso, há um tipo de solução completamente diverso que usam na hortas. Na Madeira, antigamente, havia as fossas, estavam preparadas para isso, para depois fertilizarem as terras. Exatamente, é a mesma Era coisa. tal e qual. Ou seja, estamos a voltar ao passado. A inteligência passada está a orientar a investigação futura. Agora Era sabemos muito bom para as bananeiras. a produção agrícola. E ainda fazem isso lá, a banana que comem. Produção agrícola. Não, produção agrícola. Mas quem diz isto, diz sua energia, diz a partir dos excrementos, há liberta-se um gás que é o biogás, que a partir daí produz eletricidade e energia. Quer dizer, umas lâmpadas para iluminar alguns sítios. Por isso, o que se fazia antes, quase automático, um saber, agora está-se a meter ciência nisso, está-se a meter um bocado de inteligência, está-se a industrializar. Mas aquilo é copiado do passado. O passado, quer dizer, revisitar o passado tem umas pérolas sempre que a pessoa pode utilizar, porque quando faziam tinha uma lógica muito importante sempre. Nada é ao caso. Nada é ao caso. Por isso, o ciclo de serviço na cidade futura é uma coisa completamente diferente. A cidade vai ter que evoluir porque não há maneira de continuar assim. Não tem hipótese. Com o aumento das pessoas, com aquelas pressões todas, não tem. Outra coisa muito importante é a participação das pessoas. Por isso, repensar a evolução da cidade dos sistemas com o ajuda do conhecimento, da inovação e das pessoas. Participação e envolvimento também. Nada se faz sem as pessoas. Por isso é que eu dizia que o engenheiro tem que ser um comunicador, tem que ser um bocadinho ator. Um engenheiro veio aqui apresentar, tem que ser um bocadinho ator, porque se não for ator, se não souber levar as pessoas, sobretudo em países desses, como a África ou a Ásia, não faz nada sem as pessoas darem opinião. A posição do engenheiro é, tu não sabes nada, porque é que vais aqui? Que é que escolho? Mas lá eu fiquei admirado porque aqueles comitês da água, quer dizer, votam como... Eu até dizia, está-se aqui a votar ciência. Eu a brincar dizia, não, espero que não votem 2 e 2 é 5. Quer dizer, porque a certa altura, mas nesses sítios tem uma importância fundamental, porque senão a solução não avança. Isso, sem dúvida. Por isso é que eu falo aqui do engenheiro comunicador, engenheiro jurista, engenheiro sociólogo, engenheiro historiador, mas não é assim que se resolve. O que resolve é com painéis onde estejam especialistas, vários especialistas. Quer dizer, qualquer solução, mesmo que antigamente estava atribuída ao engenheiro, um grande abastecimento de água, tem que ter essas pessoas todas. Nesses sítios tem que ter, porque senão aquilo faz trabalho e depois vai tudo para fora. Só falta ali alguém também da literatura. Da literatura. Sim, as ciências da comunicação e literatura. Exatamente. É verdade. É verdade. Já os empregos. Exato. Tem um espaço. É importante nos saberes para o sucesso dos trabalhos. A avaliação de impacto naquelas equipas muito grandes. E é importante saber trabalhar em conjunto. Eu aqui tenho as cidades, enfim, tive que fazer uma apresentação no Dia do Ambiente, na Assembleia da República, então, na altura, há as 3 cidades tipo. Uma é a cidade de Castanha, que é aquela cidade que tem uma predominância muito grande dos bairros urbanos. Os bidonvilles em Paris eram os bidonvilles, ou a cidade de Nino da Rua, os slums, os ingleses chamam em slums. Cidade de Caniço, isso chama-se em Moçambique, é a cidade de Caniço. Em as favelas é Brasil, no sexo é muito angolano, mas é sempre a mesma coisa. A figura é isto. Não há redes estruturadas. Não há água, não há esgotos, quer dizer, os fezes ficam nas latrinas, há uma inundação, as latrinas saem, o lixo é isto. Em África, muitas das cidades, 80% ou mais, é periurbano. Há uma cidade de cimento que é 5%, por exemplo, Maputo, tem 1 milhão de habitantes. O eixo Maputo-Matola tem 2 milhões de habitantes. 100 mil vivem na cidade de cimento. Os outros, 1.900.000, é isto. A pessoa não tem noção, diz, mas o que 20 vezes? É assim. E se for a Nampula, se for a Climano, se for a Beira, é tempo para perder. Por isso as pessoas ficam nas cidades, lá, naqueles sítios, nem se sentem bem. Depois o resto do pessoal. Mas isto não quer dizer que não se tenha surpresas quando se vá, porque vê-se que aquelas pessoas riem. Não é uma coisa impressionante. Eles têm um grande crescimento, por isso estão a melhorar. Estavam no infra-humano e agora só estão ou estavam no super-infra e riem, brincam, por isso é uma coisa que devia fazer pensar. Pois é a cidade azul, eu sei, cidades maduras, eu chamo-se um bocadinho a cidade senhora, como é Paris, Roma, Nova Iorque, que embora seja um bocadinho insustentável, está a caminhar na sustentabilidade, consumos de água progressivamente crescentes, até por causa dos aumentos da tarifa, já não gastam os 300 nessas cidades, e mesmo em Lisboa, pela primeira vez em 2005, a EPAL ficou muito aflita porque começou a diminuir a captação. As pessoas começam a gastar menos, vem a fatura, começam a controlar aquilo, e novas máquinas, aquilo está a descer.
mas ainda com elevados consumos, insustentáveis. O saneamento é apropriado, mas com elevados consumos de recursos. Quer dizer, faz o saneamento, mas já custa gastar muita água, muita energia, muitos reagentes. A gente vê as águas de Portugal, nós aqui temos esse sistema de água, e vê-se que estão com uma dívida, qualquer dia arrebenta aí, a dívida, quer dizer, incorporam aquilo no Estado e aquilo é mais uns milhões de déficit, com muitos déficits. Por isso aquilo não é feito. Evolução para redes de água não potável, porque também é um pouco parvo nós estamos a regar com água potável que custou tanto a ser tratada, tanto a ser conduzida de 120 km para cá, é um bocado estúpido, não é? Do ponto de vista de sustentabilidade global. E isso é esse tipo de cidade que há de ter que evoluir muito. E depois a cidade verde, a cidade sempre jovem, um bocadinho aqui como o nosso colega, a cidade sempre jovem. É uma cidade que é renaturalizada à custa do verde, quer dizer, culturas verdes, green roofs, vê-se isso, alguma coisa disso em Nova Iorque, hortas urbanas, a reabilitação de linhas de água, a recuperação dos ativos, a reutilização de efluentes. Ou seja, eles não vão para o mesmo setor, eles são reutilizados. Utiliza-se, trata-se, usa-se. E eu tenho experiências muito engraçadas de ligação a deriva, mas sempre com as pessoas. Não é? Exemplos, eu tive em 2 sítios que eu diria que são exemplos, que é Melbourne, na Austrália, onde a parte do ambiente tem muita importância na vivência da cidade, as pessoas, aquilo banhou-se. E aqui na Europa, eu acho que talvez dos exemplos é Lausanne, é a Suíça. Na Suíça vai-se a Lausanne e vê-se aqueles telhados verdes, vê-se... E há uma grande preocupação com isso. E também da decisão. Não há nada lá que não se faça um referendo. Se for para se fazer um referendo. Um referendo. Praticamente é tudo assim. Queres fazer uma nova túnel? Vamos a um referendo. Coisa que aqui a gente nem nos passa pela cabeça porque podia dar mal. O referendo dava ao contrário e depois o que é que se fazia? E então as coisas aqui são muito preparadas e depois no fim já não há tempo. Pronto. E já na Suíça não. Aquilo é o que der. As pessoas não têm medo das pessoas. Não é? Aliás, um dos problemas de... Não têm medo das pessoas. Não têm medo das pessoas. Porque se habituaram. Quer dizer, tem que ter informação, não é? Tem que ter informação. Mas ainda há pouco tempo os suíços decidiram que não aumentavam os ordenados. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Há 1 ano e meio, o Zé Pedro estava na Suíça e decidiram que... Porque havia mais risco de depois não receberem. Então preferiam ter... Houve um referendo para isso. Isso normalmente tem o nome, né? Chama-se democracia. É verdade. Eles aplicam isso. Eles não têm medo. Quer dizer, aquela coisa tratada de Lisboa, e há tantos a votar, então não. Acabasse e arranjamos outra solução. Que dá mau sinal, mais tarde ou mais cedo dá mau sinal estas coisas. Pronto, mas isto existe tipo que isto, enfim, tem. Depois há várias soluções, eu vou passar isto muito rápido. Há soluções que fazem com que nós aproximamos dessa cidade verde. São muitas soluções, eu falo muito das soluções de controle na origem, quer dizer, não estragar, porque depois de estragar já é muito difícil. Não é? Nos nossos vídeos é um bocadinho assim, se fazemos mais lei já está estragado e agora voltar atrás. Por isso, controle na origem quer dizer que controlamos logo no sítio. É como isto, assim, como antigamente, os nossos aquilo, não vamos meter num coletor que vai para a frente para depois aproveitar. Aproveita-se logo no sítio. Na fossa. Isto dos pavimentos porosos. Isto é para evitar inundações. Nós temos exemplo das docas, têm estas coisas, a água da chuva infiltra. Descarrego aqui, para que é que nós vamos agarrar aquilo? Tem pavimento impermeável, meter num sumidor, meter num coletor que funciona mal, causa inundações à frente. Epá, isso não tem sentido, não é? São outro tipo de soluções, esta é também. E depois isso pode ser mais complicado. São os grandes reservatórios, Barcelona está cheio de reservatórios. E depois, enfim, a Meia Serra é um exemplo do... Está aqui o Eduardo. A Meia Serra é um exemplo de um extremo. A Meia Serra, todos os lixos são concentrados na Meia Serra. E depois tem os chefiados, e aquele efluente é muito poluído. Entra para uma estação, uma luarejada, depois vai para um tratamento fisioquímico e depois acaba em osmose inversa. E a água que sai, vamos lá, eu diria que até é uma água de melhor qualidade daquela que a gente bebe. Quer dizer, que não tem sentido, porque isto é, do ponto de vista da sustentabilidade, agora já não funciona. Funcionou 6 meses, já não funciona. Porque era um custo absolutamente astronómico. A osmose inversa já não funciona. Quer dizer, o resto funciona. Agora isso era tão caro. Foi feito, mas não... Mas não foi previsto antes? Não foi previsto. Quer dizer, que era um caro. Por isso são soluções não sustentáveis. As outras soluções, estas naturais de reutilização, ali aquela à direita, Odmira, aquilo é uma estação de plantas. Uma hectare de plantas. Isso é a coisa de quase mais natural que existe. Que são as plantas que fazem o serviço, em vez de se aplicar energia, reagentes, e estamos a gastar as próprias plantas, as fragmites, as próprias plantas, porque elas absorvem os nutrientes. Determinadas plantas. Determinadas, como as raízes grandes, determinadas. Mas existem em nossas ribeiras esse tipo de plantas. E então o que se faz ali é fazer um buraco, não se gasta cimento, não se gasta nada, mete-se terra e mete-se as plantas, e a água entra de um lado e sai do outro. Limpa. Sai purificado. São os fitoetares ou as ecoetares. São coisas assim. Claro que é o melhor. Se há espaço. É aquilo que eu estou a propor muito para Moçambique, para a África. Eles têm espaços. Têm coisas. Dizem, para vocês, que isto não tem energia, cimento, vai tudo fora. Façam, comecem a explorar, estudem, façam uma tese de mestrado a fazer sobre isso.
Mas nós, há aqui vários sítios que não tinham dinheiro, não havia hipótese, então ficaram assim. Zonas do Alentejo, zonas do... As águas chegam ao fim tão purificada como se fosse uma terra. Então, porque fazem... Entra aqui. Não só as plantas purificam, mas o próprio filtro que é a areia. O filtro areia é um grande filtro. O próprio efluente das fossas antigamente iam para o terreno no fim e aquilo acabava no terreno. Passado 5 ou 6 metros, os micro-organismos, há uma biomassa que se estabelece, né? E que purifica. Os antigos sabiam isso e por isso não se preocupavam. Os latrinos, claro que tem de estar estabilizado, tem que passar tempo. Mas aquilo fica impecável e é reutilizado. E os aqui ficam com água. Por isso há um conjunto de sabedorias, não é? Que agora estão a ser quase reinventadas. Porquê? Por causa da crise. Porque a crise dos recursos, a crise da economia, a crise faz com que tínhamos que copiar os nossos antepassados. Os objetivos do milênio, eu vou passar, são vários objetivos do milênio, mas são muito importantes para Portugal porque é ajudar ajudante, não é? Ajudar ajudante. Há esta coisa de assegurar o ensino, tudo isto, enfim, são coisas muito importantes, várias delas. Eu estou aqui mais preocupado com assegurar a sustentabilidade, que é o sétimo. Esta é a parte utópica. Reduzir até metade, até a porcentagem da população sem acesso sustentável, seguro, água potável e saneamento básico. Tudo isto não se concretizou. Embora muitos países e muitos financiamentos do Banco Mundial é para alguns países, incluindo Spelpig, Guiné, uma desgraça, ou grandes partes de Moçambique, em que muitas das pessoas, mais de 50%, vivem com menos de $1 por dia. A gente também não tem bem noção disso. Quer viver. Por isso há mais de 100 países em que não cumprem isso, não é? Desperdou-se muito. Quer dizer, nós também temos um problema, é que quando a gente não sabe fazer uma coisa, adia. Né? E adiar, um problema nunca, quer dizer, aumenta sempre quando se adia. Quando um desafio adiado é um problema aumentado. Isso a gente, se não agarra logo com as pessoas que têm, que vai aumentando, vai ser cada vez pior e por isso não há como a pessoa ser muito assertivo nisto. A água ao serviço da redução das múltiplas dimensões da pobreza, a água tem aqui um papel também muito importante, porque é um dos objetivos do milênio é dar água, porque sem água nada funciona, as pessoas ficam mais tempo doentes, depois tem que, do ponto de vista da saúde, por isso quando se investe €1 em água e saneamento, está-se a ganhar €7 noutras coisas, na saúde, na educação, porque depois as pessoas faltam às aulas, depois, quer dizer, isto tem um reflexo muito grande numa série de outras coisas. Eu vou saltar isto, as precisidades da África também vou saltar. Isto são várias soluções que existem hoje em dia, aproveitando os antigos, não é? Isto são soluções em que, numa casa, a água de lavagem vai para os leitos de macrófitas, os resíduos, os sólidos, vão para um sítio onde ficam em compostagem, o biogás faz energia, é utilizado na irrigação, para a agricultura. Quer dizer, são soluções quase ao nível individual, mas que resolvem problemas, em conjunto resolvem os problemas da sociedade. Razões de confiança, sobretudo nesses países, não é? A latrina ecológica é um desse tipo de latrina, em que a pessoa vai e a urina vai para um lado, é logo separada na origem, não é? E as fezes ficam noutro. E depois, ao fim de 3 meses, vão buscar a urina. Eu confesso que eles não gostam de aproveitar as fezes. Não aproveitam. A urina aproveitam. A urina aproveitam para fertilizante. As fezes não. Psicologicamente, aquele tipo de cultura, mas isso tem muita importância, também não interessa fazer coisas que depois as pessoas não aproveitam. Mas as razões de confiança muito grande é que são países muito jovens, não é? A juventude, a jovialidade, ao contrário de nós, que nesse aspecto não nos podemos dizer, são jovensíssimos e por isso estão cheios da força. Têm uma energia muito grande de mudança, que é necessário, não é? E por outro lado, a mulher e o desenvolvimento. Por outro lado, a mulher participa muito na evolução. A mulher vende os produtos, a mulher produz, a agricultura, a mulher estão inseridos na sociedade a pleno, enquanto cá não tanto assim. E eu vejo, por exemplo, a Presidente da AIAS, com quem eu delegava é mulher, que era a Olinda Souza, a Presidente da DNA é mulher, e conseguem gerir as coisas de uma forma que complementa a do homem. E por isso são uma grande riqueza que esses países têm para a evolução, para a resolução dos problemas. E por isso, nesses países, eu dizia a Suíça e Moçambique, porque são coisas diametralmente opostas, mas que são parecidas numa série de coisas no que toca à participação da decisão, todos participarem, etc. E eu não resisto, assim, para acabar, uma história que o Al Gore conta no livro dele, da Terra à Procura do Equilíbrio, e que ele diz que é verdadeiro, mas não sei se é verdadeiro. Quando o Gandhi fez a Marcha do Sal, né? A Marcha do Sal era para dizer, nós estamos a comprar sal aos ingleses, isto é tudo louco, um pouco nesta lógica de sustentabilidade. Estamos a tanto pagar barulhos, então nós temos sal. E ele fez uma marcha, né, de 1000 e tal quilómetros, marcha do sal que foi, e juntou muita gente, aquilo foi uma coisa simbólica e tal. Nós temos sal, não precisamos de comprar. Era assim também com as outras coisas, com os tecidos, quer dizer, se nós começarmos a fazer os nossos próprios, não precisamos de comprar e é mais natural. E eram melhores, porque eram adaptados àquele clima.
porque a sabedoria dos antigos é muito... e por isso os historiadores também têm um papel nesta coisada toda. Importante, porque lembram as coisas e fazem o canal para Já vem passar. desde o Tratado muito bem. Exato. Nós já É temos esse isso. problema desde essa altura. Mas eu contava, porque a certa altura houve um miúdo que comia muito açúcar. E ele também dizia que não se devia comer açúcar, porque o açúcar vinha de fora e fazia mal à saúde. E então uma muito amiga dele, era amiga, conhecida até de família, tinha um filho e dizia, olha, o meu filho admirou muito, fala lá com ele e explica-lhe que o açúcar faz mal. Eu já tentei e ele é, pá, aqui é este batoque. E ele não sabe, por isso eu falo com ele que eu tenho certeza que assim eu. E o Gandhi disse, pá, arranjou umas desculpas, agora não, e tal. Fica para daqui 2 meses. Agora não dá jeito, e tal. E lá falou com ele, houve um outro encontro, falou com ele e tal, e de facto teve um sucesso fantástico, porque de facto o miúdo ficou ali com aquele strep, enfim, ficou mesmo não gostar de açúcar, e pronto, e até foi ao contrário, não, e não gostava, nem gostava das pessoas que não gostavam, que comiam açúcar, por isso passou a ser assim um bocado. E depois, durante uns anos depois, a mulher, e aquilo a mulher complicou-lhe a vida, porque é que não tinha falado logo, porque é que o Gandhi não tinha falado logo com o filho, porque é que demorou aqueles 3 ou 4 meses a falar? E depois ele dizia, não percebeu, é que esse foi o tempo que eu dei a mim mesmo para também não comer açúcar. Mas quer dizer, as pessoas, que é um problema que dizem, pá, às vezes as pessoas dizem, não andem de carro, não andem, e depois eles andam, vivam pouco, e depois andam grandes carrões e grandes coisas, que é assim uma coisa um bocadinho, por isso isto é um bocadinho interessante, que eu disse, se eu vou dizer para eu não comer açúcar, eu primeiro tenho que comer a mim próprio. E depois então, que às vezes também faz falta, enfim, todas as intervenções que a gente tem, não é? Também é importante. Ok, muito obrigado, e fiz assim isso tudo de seguida. Mas...